Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler do verso 1 ao verso 11. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao verso 11. Vamos fazer aquela outra leitura. Eu vou ler o primeiro, aí alguém lê o segundo, outro lê o terceiro, outro o quarto, assim sucessivamente. Amém? Amém. Vou começar então. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que errei gentios, levados a ídolos muitos, conforme erreis guiados. 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 4. A diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. 5. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. 9. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. 10. E a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir o Espírito, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. 11. Mas o Senhor é o mesmo e que opera em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glória a Deus. Amém. Bem, nós vemos aí que o apóstolo Paulo começa este capítulo falando: eu não quero que vocês sejais ignorantes, quer dizer, sem entendimento, sem conhecimento dos dons espirituais. Então ele fala que nós éramos gentios, levados aos ídolos mundos, conforme éramos guiados. Mas hoje não, hoje nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo, né? Então ele diz: portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema ou Jesus é maldição. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então nós precisamos ter o Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo para falar pelo Espírito Santo. Aí ele vai dizer: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então tem um objetivo, como eu falei a semana passada, em o Espírito nos dar os dons. Tem algo com que ele quer, algo que ele quer operar na igreja e através da igreja, e operar no mundo através da igreja, para a edificação da igreja, para o crescimento na maturidade, no conhecimento, e para o crescimento qualitativo e quantitativo da igreja, para que a igreja cresça e leve o reino de Deus a avançar sobre a terra. Tá? Então ele vai falar a partir do verso 8 sobre os dons, e nós falamos sobre 3 na semana passada, que é a variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Creio que todos entenderam, né? Se alguém tiver dúvidas, esse ensino sobre os dons de variedade de línguas, interpretação e profecia está no YouTube, no canal da nossa irmã Carmen Gama, e também no meu canal, Enoque Vilar. No YouTube os irmãos podem rever o ensino e aprender melhor a palavra do Senhor, entender melhor e assim despertar-se para buscar mais, com mais entendimento. Hoje eu vou falar sobre outro conjunto de 3 dons. Os 3 primeiros dons são dons de
fala ou de elocução, que envolve a nossa fala. Estes 3 dons que eu vou falar hoje, eu vou falar sobre os dons de revelação. São 3 os dons de revelação. Há muita gente que não entende, acha que a revelação é só visão, né? Você tem uma visão, aquilo é revelação. Mas os dons de revelação são 3 e eles vão operar da seguinte maneira. Nós vamos ver o dom, vamos começar a falar pelo dom de discernir espíritos, aí dom da palavra do conhecimento e dom da palavra de sabedoria. Então vamos lá, repita comigo: dom de discernir os espíritos, dom da palavra do conhecimento, e dom da palavra de sabedoria. Bem, o dom da palavra do conhecimento também é conhecido pelo dom da ciência. Ciência, conhecimento, tá? Ciência é conhecimento. Então, quando falar ciência, dom da ciência ou do conhecimento, algumas traduções podem trazer diferente. Ciência ou conhecimento é a mesma coisa. Então, nós temos aqui no versículo 10. Por favor, releia para mim o versículo 10. E a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dons de discernir o espírito, e a outro a variedade de línguas, e a outros interpretação das línguas. Muito bem, então ele está aqui, né? O dom de discernir os espíritos. Discernir, conhecer os espíritos, saber que espírito é que está falando, ou que espírito é que está agindo. Esse dom é muito importante para que a igreja não venha a ser enganada. Esse dom ele vai operar da seguinte maneira: vamos supor que entre na igreja uma pessoa dizendo-se cristão, disfarçado de cristão, paletó, gravata, tudo parecendo um pastor, né? E a igreja recebe, né, com amor e com carinho e tal. E aí, se a igreja não tiver discernimento de espírito, se não houver alguém com discernimento de espírito, essa pessoa pode fazer estrago na igreja, profetizando falso, causando confusão entre a igreja. Então é preciso que haja o dom de discernir os espíritos. Vou contar uma experiência que aconteceu conosco. Eu não sei se o pastor Antônio Carlos naquela época estava aqui na cidade, ele dirigiu lá Campos de Holanda, né? Nós tivemos uma experiência muito triste, muito terrível. Se algum irmão estava lá, vai lembrar, na Vila Hungria, naquela época, nós tínhamos um irmão que era o meu segundo. Hoje ele não está aqui, ele está em outro estado, está bem longe daqui. E ele chegou para mim e disse que tinha conhecido um irmão. E ele elogiou muito aquele irmão, falou que o irmão era uma bênção, que o irmão era isso, que o irmão era aquilo. E queria que eu convidasse o irmão para ir pregar. Na hora, o Espírito Santo de Deus fechou meu coração. Mas ele foi conversando e falando, e eu resolvi, irmãos, dar uma oportunidade para o rapaz. Falei, vamos ver, vamos levar ele, vamos ver o que acontece. Quando o Senhor fechou meu coração, já era para eu ter cortado, né? Mas a gente é falho, admito aos irmãos que eu falei. E a gente levou ele para pregar lá na Vila Hungria. Havia muitas pessoas que nós estávamos levando para a igreja que não eram crentes, vários mesmo viciados em drogas, vários meninos, meninas, um povo mais ou menos uns 10, 12, que eram da Vila Prata, e a gente estava evangelizando e conseguimos levar eles para a igreja e estavam indo. Não sei se alguns irmãos lembram desse fato. E esse rapaz foi pregar, e ele começou a pregar. E eu, conforme ele ia pregando, o Espírito Santo foi me mexendo comigo, que alguma coisa estava errada aqui, rapaz, não estava certo. E chegou um momento da mensagem dele, da pregação dele, em que ele convidou os irmãos para se colocar em pé. E ele chamou algumas pessoas que ele sabia que não era crente, desses inclusive que estavam indo conosco lá na Vila Prata. E quis derrubá-los, forçando a mão sobre a sua cabeça, mas ninguém caiu. Então não aconteceu nada, ele não conseguiu mostrar nenhum sucesso, não conseguiu fazer o seu showzinho particular. Por isso, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado em que a gente coloca para pregar nos nossos cultos.
Viu? Às vezes os irmãos ficam, convida fulano, e a gente fica assim, vamos orar, vamos. É muito importante, porque quando eu chamo o pastor Antônio para pregar, a autoridade minha eu estou passando para ele. E quando eu passo a autoridade para ele, eu tenho que respeitar essa autoridade, a não ser quando ela me é devolvida por ele, ou eu recobro de uma forma que eu vou explicar para os irmãos aqui. Então, quando eu passei para aquele rapaz pregar, eu passei a autoridade para ele. Então a autoridade estava com ele. Eu não podia simplesmente intervir, ou ainda, mesmo que eu me interviesse, o que podia acontecer? Alguns irmãos, como é o caso do meu segundo, podia pensar que eu estava com inveja, com ciúmes, e virar uma confusão na igreja e alguns achar que eu estava errado. E colocar então muitos irmãos da igreja contra mim e causar uma divisão na igreja. Então não podia simplesmente tomar o microfone e mandar ele sentar. Tinha que ser algo pelo Espírito, para que o povo compreendesse que eu estava correto e ele não estava sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Então o espírito de discernimento, esse dom de discernimento, estava agindo na minha vida. E de repente ele mandou a igreja ficar em pé, e a igreja toda se levantou, e ele disse assim: vamos bater o pé assim. Quando ele disse aquilo, o Espírito Santo disse: não bata o pé que você vai perder a autoridade. Não bata o pé. O Espírito Santo falou comigo dentro do meu coração: não bata o pé, porque você vai perder a autoridade. Eu estaria obedecendo ao demônio que estava agindo na vida daquele rapaz. E quando Jesus disse que quando a gente obedece a alguém, a gente se torna servo daquele a quem a gente obedece. É por isso que Adão e a humanidade ficou escrava de Satanás, porque o homem não era para obedecer o diabo. Quando ele obedeceu, o diabo virou autoridade sobre o ser humano, sobre o homem. Então quando ele falou aquilo, o Senhor disse: não bata o pé. Aí eu gelei, congelei. Aí eu tinha certeza naquele momento que não era o Espírito de Deus que estava usando aquele rapaz. Tive a plena convicção. Acabou a desconfiança, eu só tive convicção de que não era Deus na vida daquele rapaz. Aí o Senhor falou comigo de novo: ore para que o Senhor lhe devolva a autoridade. Então não era simplesmente para eu ir tomar a autoridade, eu tinha que recobrar a autoridade através da oração. Então o que eu fiz? Eu virei para o meu irmão do lado, que era o meu segundo, e disse para ele: ore mais que você puder, ore muito. E desci e saí pela igreja e fui de irmão em irmão, que eu percebia que estava entendendo o que estava acontecendo. Alguns não estavam entendendo, mas alguns estavam lá batendo o pé, mas outros não estavam. Parecia uma macumba, irmão. Parecia um sendo macumba, ou batendo o pé tipo um batuque de macumba. E era invocação do demônio mesmo. Mas eu fui naqueles que estavam entendendo e falei para cada um deles: não, ore mais que você puder, ore muito. E fui em cada um deles assim, dando a volta pela igreja, e o rapaz lá no púlpito. Quando eu voltei, aí eu comecei a orar. Eu comecei a orar e pedi para Deus me devolver a toda a autoridade. E eu fui orando. E quando eu comecei a orar, aquele rapaz começou. Ele estava com o microfone, estava com a autoridade, ele começou: perca a força, perca a força, perca a força, perca a força, perca a força. Quem não estava entendendo achava que ele estava orando, porque ele estava orando pelas pessoas que ele tinha chamado. Então quem não tivesse ligado no Espírito, não tivesse discernido o Espírito que estava operando, ia pensar que ele estava orando para o demônio perder a força. Mas na verdade ele estava falando para eu perder a força. Então eu orava, pedia para Deus me dar autoridade, devolver a autoridade, e ele dizia: perca a força, perca a força, perca a força, perca a força. E quanto mais ele falava perca a força, mais força eu ganhava. Porque agora eu estava com o Espírito, eu estava na direção do Senhor. E eu orava e fui orando, e ele: perca a força, perca a força, perca a força, perca a força. E orando, até que ele não aguentou mais, ele simplesmente parou. Estava com o microfone assim na mão, ele parou e devolveu o microfone. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Foi um alívio, irmãos. Foi um alívio. Estava um ambiente, a igreja parece que estava escura, ficou a nuvem negra. Alguém estava lá, aqui, os irmãos, nesse dia? Ninguém estava lá, né?
A igreja ficou escura, assim, parece que estava uma treva sobre a igreja, um ambiente pesado, os demônios ali para destruir a igreja. Mas naquele momento foi um alívio tremendo. Aí peguei o microfone, orei, repreendi todo o mal e fomos aí. Nós sempre tivemos esse costume de levar os irmãos. Peguei o carro e trazer alguns irmãos de cima e esse irmão, que era o meu segundo, veio comigo. Nós entramos, a outra igreja era no Jardim Paulista, ali no salão, aqui em cima do Jardim Paulista, número 90, na rua Benito Monteiro de Carvalho, e nós deixei os irmãos aí, fomos ali no salão e sentamos um pouquinho ali. Aquele irmão chorava e dizia: pastor, graças a Deus, palavras dele, irmão, não estou puxando glória para mim não, graças a Deus eu tenho como pastor o homem de Deus, graças a Deus. O demônio que estava lá usando aquele rapaz é o mesmo demônio que tentou me enganar e que me possuiu o dia que eu aceitei Jesus, que eu estava no começo da minha fé, nos primeiros dias que ele aceitou Jesus. Foram orar na casa dele, uma igreja aí, tá? uma seita chamada de igreja, e foram orar na casa dele e entrou nele esse espírito de confusão, espírito terrível, irmãos. E ele falou que foi terrível aquele espírito possuir ele, que os irmãos da igreja dele tiveram que orar, expulsar aqueles demônios. Eu ainda não o conhecia, eu não estava lá. Expulsaram aqueles demônios. Ele falou que era o mesmo demônio e ele sentiu uma angústia muito grande. Então ele falou graças a Deus, e ele chorou ali. Ele sentou ali, não suportou, ele chorou ali, agradecendo a Deus pelo livramento daquele demônio terrível que Deus deu naquela oportunidade. Então eu contei esse testemunho para os irmãos verem o dom do discernimento do Espírito em um dos níveis que ele opera. Esse é um dos níveis que ele opera. Então ele revela para o pastor, ou para o pregador, ou para, vamos supor que alguém comece a profetizar na igreja. Esse é um caso mais comum. Alguém começa a profetizar na igreja e não é pelo Espírito Santo, é pela carne ou pelo espírito demoníaco. Porque acontece, irmãos, hoje muitas igrejas estão cheias de satanismo, satanistas infiltrados nas igrejas, que profetizam, que dizem fazer a obra, e muitas igrejas estão enganadas. Esses profetas são elevados e tem muita liberdade na igreja, porque faltou o dom de discernir os espíritos. Então nós temos que ter esse dom de discernir o espírito para não sermos enganados. Alguém vem para pregar para você e falar: Deus mandou te falar. Se você tem o dom de discernir os espíritos, você sabe se é Deus ou não. Graças a Deus, normalmente, aliás, eu posso dizer, acho que 100% das vezes eu sei quando a coisa não é de Deus. Então pessoas que vêm como se fossem de Deus profetizar para você, dar uma palavra para você, e na hora o Espírito diz: não sou eu que estou falando na boca dessa pessoa. Então veja como é importante tanto a nível pessoal, para você, crente, não ser enganado, como principalmente os obreiros, os pastores, os evangelistas, presbíteros que dirigem cultos, os que fazem a obra do Senhor, devem buscar o dom de discernir os espíritos, para não ser enganado e não permitir que o povo seja também enganado. Então esse foi um caso, ou há outros casos, mas não vou entrar muito em detalhes. Eu já vou explicar para vocês o que acontece. Então alguém vai profetizar na igreja e Deus revela que não é o Espírito Santo. Então esse dom de discernimento do Espírito vai mostrar para o pastor, para o pregador, ou para uma irmã da igreja, um irmão, e essa pessoa ela pode ir discretamente e mandar aquele demônio, porque normalmente é um espírito demoníaco. Se for a própria pessoa falando da carne, provavelmente não traga nenhum prejuízo. Você pode conversar depois, chamar aquela pessoa e falar: olha, você falou aí, não foi pelo Espírito. Já aconteceu de eu chamar irmãos que se empolgaram e falaram pela carne, e eu, pelo discernimento do Senhor, vi que não era o Espírito Santo. Aconteceu com um jovem, quando eu era líder da mocidade, vice-líder da mocidade na Assembleia de Deus, e um jovem pediu para visitar uma moça que estava parada, ela não era batizada na verdade, e foram visitar essa moça e trouxeram ela para o ensaio de jovens, e ali ele, todo empolgado, querendo que ela ficasse firme, profetizou para ela que Deus estava com ela, para ela ficar ali, né? Deu uma empolgada. Mas na hora o Espírito Santo me revelou que não era o Espírito que estava falando, era o rapaz, pela vontade dele. Era até louvável ele elogiar, ele falar, mas o problema é que ele disse que Deus estava falando. Pastor, tem um padrão sobre essa questão aí, foi um dia que aconteceu comigo.
eu era o primeiro e o segundo ia pregar. Aí ele começou a pregar e eu comecei toda a igreja olhando na minha cara, cobrando de mim uma atitude. E porque o padrão mais que eu adoto aqui dentro, Cristo é o centro do assunto. Fugir desse padrão de Cristo sempre pode por dúvida, começar uma atitude. Eu, às vezes, na igreja está fugindo do padrão Cristo sempre, né? Outros assuntos. Aí eu mandei para os irmãos cobrando, a igreja cobrando a atitude. Eu disse, irmãos, vamos orar. Aí ele passou por lá. Amém. Aí, então, a atitude do evangelista quando enfrentou uma situação dessas, né? Onde está? Sim, então, quando alguém, eu disse, né, alguém vai e pode falar com ela, repreender, se é um espírito maligno que está falando, profetizando, você vai e repreende o espírito. E normalmente quando você repreende o espírito se revolta, né? Então pode haver alguma certa convulsão na igreja, a pessoa se revoltar, e o espírito se revoltar, e pegar a pessoa, até derrubar, dependendo da situação espiritual da igreja. Pode ser que não aconteça nada, a pessoa chega no ouvido, repreende, o espírito sai, porque a igreja está cheia do poder do fogo e ninguém percebe, tá? Mas é importante, por quê? Porque esse espírito ele vai tentar causar divisão na igreja, confusão. As pessoas vão o quê? Vai ouvir aquela palavra que não vai se cumprir, porque é o demônio. Às vezes podem cumprir no primeiro momento para enganar, foi Deus que falou, mas depois dá tudo errado e a pessoa fica achando que foi Deus, fala Deus falou e não cumpriu. Então não era o Espírito Santo do Senhor, porque quando Deus fala, Deus cumpre. Agora, quando o demônio fala, ele é mentiroso. Jesus disse que ele é mentiroso e o pai da mentira. Então não vai acontecer. Então não vai acontecer nada. Quer dizer, pode acontecer tudo errado ou não acontecer aquilo que ele falou. Porque só Deus realmente tem conhecimento pleno. Só Deus é onisciente. Satanás ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas. Então esse é um dom de revelação, tá? Então, como que Satanás sabe muita coisa sobre você? Por exemplo, eu faço uma comparação sobre o refrigerante, a Coca-Cola. Ela está praticamente em todo mundo. Em toda parte você vai encontrar a Coca-Cola. Mas a sede dela, eu creio que é nos Estados Unidos, né? Nós conhecemos ela como vinda dos Estados Unidos. Mas ela está em todo mundo, então você vai encontrar ela em toda parte. A Bíblia diz que Satanás ele tem os seus agentes, que são os anjos caídos, os demônios. E eles são milhares e milhões de milhões, quer dizer, são trilhões de demônios, são muitos demônios, e eles estão espalhados pelo mundo, trabalhando contra a obra de Deus, contra a igreja do Senhor, certo? Então, como que Satanás ele vai saber essas coisas sobre a sua vida? Através desses demônios, que estão como a Coca-Cola espalhada pelo mundo, eles estão espalhados, então eles sabem tudo, eles pesquisam a sua vida, eles observam você. Há demônios que estão constantemente nos observando, olhando para nós, uns querem nos derrubar e outros querem conhecer o nosso ponto fraco, para informar ao seu chefe e aos outros demônios quais são os nossos pontos fracos, para usar estratégias para nos derrubar. Tá? Então, mas ele, Satanás, não sabe tudo sobre você. Quem sabe é Deus. Os seus pensamentos, Deus é quem conhece. O seu coração, Deus é quem conhece. Então ele sabe algumas coisas, sabe bastante, sabe. Então quando você ouve uma profecia que fala assim, você estava lá de roupa verde ontem, em tal lugar. Você fala, é Deus. E pode ser que não seja Deus, tá? Porque o demônio te viu lá com a roupa verde e tal, assim. Então não vá, porque alguma coisa deu certo, não vá acreditando que é Deus. Peça para o Senhor, pelo dom do discernimento do Espírito, para falar se é Deus. Por exemplo, uma profecia, a Bíblia diz que é para a gente examinar tudo. A profecia é para a gente examinar, é para julgar as profecias, está escrito na Bíblia. Tá? Então você não deve aceitar tudo como vindo de Deus, simplesmente porque a pessoa diz que é Deus que está falando, que Deus te mandou. Não acredite simplesmente o que a pessoa está falando. Julgue a profecia. Veja o que está envolvido na profecia.
não vá catando como de Deus, mas julgue para saber se é de Deus. E pelo dom de discernimento do Espírito, você vai saber se é de Deus. Quando uma pessoa vai pregar de outra religião para você, você vai ter o espírito de revelação. Aqui esse é um dom de revelação, e você vai saber que aquilo não é de Deus, que não é Deus, mas é o espírito demoníaco que está agindo na vida daquela pessoa para enganar você, desviar você do caminho e levar você para o inferno, porque essa é a obra do diabo, levar as almas para o inferno. Então vamos ficar bastante atentos. Outra situação que já aconteceu comigo, de a pessoa fingir endemoniado. Eu estava ali na igreja do Paulista, quando ainda era lá, e de repente eu estava na frente na rua, na calçada, e alguém na mesma calçada gritou: pastor, vem orar aqui. Aí era um parente de uma irmã da igreja. Eu falei: já vou. E eu fui lá orar. Eu fui lá orar, levei acho que a minha esposa comigo, acho que mais algum irmão, e era um jovem, uns 18, 19 anos, e esse jovem tinha quebrado a cama, batido no primo, batido no irmão, feito um estradalhaço, estava lá deitado, não sei o que, endemoniado, os irmãos, vem expulsar o demônio aqui e tal, e eu lá fui e entrei. Aí cheguei, pus a mão, estendi a mão, orei e repreendi o demônio. O negócio estava calmo ali. Aí eu fui conversar com o rapaz. Quando eu fui conversar com o rapaz, o Espírito Santo: isso aí não é demônio não. Falou comigo: isso aí não. Olha, irmão, você tem que ter o Espírito de Deus para não ser enganado mesmo. Isso aí não é demônio não. Ele está fingindo. O senhor falou comigo, está fingindo. Falei: eu orei, pus as mãos, expulsei. Ele tem que obedecer. Irmão, quando você expulsa o demônio, ele tem que obedecer. Pode ser que ele não saia na mesma hora, viu? Tem gente que não entende isso. Você sai no nome de Deus, pode virar as costas e ir embora. Se ele fizer a arruaça ali ainda por um tempo, não se preocupe. Ele vai ter que sair, porque você deu uma ordem no nome de Jesus. Ele vai ter que obedecer. Então não se preocupe, vai embora. Há poucos dias, nós tivemos uma visita. Nós fomos uma visita, nós oramos, e o rapaz ficou lá meio esquisitão ainda, né? Depois que ele foi embora, ele deu uma restorcida lá, deu umas torcidas e o demônio saiu, ele ficou bom, que está trabalhando. A vida do rapaz se endireitou depois que nós fomos lá e oramos por ele. E então, o Espírito Santo falou: ele está fingindo. Mas a situação, você acaba quebrada, os dois, o primo segurando um lado, o irmão segurando o outro, ele jogava a perna para cima e batia para cá e batia para lá. E o Senhor: ele está mentindo, ele está fingindo. Eu olhei bem para aquele rapaz, perguntei o nome dele e falei: fulano, para de fingir, rapaz, para de querer enganar. Seus pais amam você, por que está desse jeito assim? Daí ele levou um susto, arregalou os olhos. Aí eu acho que eu não agi com muita sabedoria naquela hora, acho que de confrontar-se muito diretamente, porque o primo que tinha apanhado, o irmão que tinha apanhado, já arregalaram os olhos e já se armaram. Agora vamos arrebentar ele, vamos arrebentar ele. Então eu compliquei a situação no primeiro momento. Falei: Jesus, e agora? Eu olhei para os dois segurando aqui, um segurando lá. Falei: pronto, vamos quebrar esse rapaz. Parece engraçado, né? Mas na hora até eu quis rir, na hora achei engraçado também. Aí eu falei: Deus, me dá sabedoria. Eu falei: viu, para com isso, rapaz, não adianta você querer enganar mais. Você quer conversar comigo? A gente vai num lugar, só nós dois, para a gente conversar? Aí eu quero. E já a voz já estava melhor, não estava a voz demorada. Eu quero. Falei: então, deixa a gente conversar. Aí a mãe mandou ir para o quarto lá, e eles não. Falei: daí, por que você está fingindo? Por que você está fazendo isso com seus pais? Sua mãe te ama, rapaz, seu pai, sua família te ama. O que é isso? Julgando dos seus pais? É que eles não acreditam em mim. Eu estou indo para a igreja, eu falo que estou indo para a igreja, eles iam para outra igreja, e eles não acreditam em mim. Minha avó não acredita em mim, meus pais não acreditam em mim. Então eu fiz isso. Falei: mas não é assim, rapaz, o caminho. Você começa a fingir, o que vai acontecer? O demônio pega você de verdade.
O demônio vai te pegar de verdade e a coisa vai ficar feia, você vai ver que não é bom negócio. E conversei com ele, aconselhei, orei por ele, aí voltando, conversei com o pessoal, aconselhei, o negócio não ficava muito complicado ali com o rapaz, né? Aconselhei todo mundo, oramos, e o rapaz melhorou, ficou bom, aí acho que entendeu, o povo, expliquei para o povo também, a mãe, o pai, né? Falei para eles, expliquei a situação para eles, com sabedoria, e o negócio ficou bom, né? Agora tem muita gente que vai lá, o que pode acontecer? Você vai expulsa, e o demônio nunca vai embora. Você fica, meu Deus, está faltando poder na minha vida. Ah, Jesus, que tá? Será que eu estou em pecado? E você começa a ver na sua vida, não acha nada, e você fica, meu Deus, o que é isso? Aí, o que pode acontecer se você é um crente novo? Você pode se desanimar, ficar pensando nunca mais no expulsar demônio, ficar com trauma de demônio, com medo de enfrentar demônio, porque você acha que o demônio não saiu, não obedeceu. Mas era uma farsa, era um fingimento. Aconteceu também que a gente estava na Vila Prado, evangelizando, pegando os irmãos, vários irmãos, saímos pela Vila Prado, e folhetos, convidando para o culto e tal, e pregando e falando de Jesus, e encontramos uma senhora que estava embriagada. Aí os irmãos, ela falou com os irmãos me trouxeram, disse que ela estava indo comprar leite para a criança que tinha, acho que não tinha um mês de idade, uma criancinha pequenininha. E ela lá, aí eu olhei assim e falei, meu Deus, o que eu faço? Aí um dos irmãos falou, pastor, deixa que eu vou ali, eu compro um leite e eu levo lá. Eu falei, então tá bom, o senhor faz isso? Faço. Precisa de dinheiro? Não tenho tempo. Aí ela falou, vamos orar lá pelo meu bebê, vamos lá em casa orar. Vamos mora aqui perto. Aí fomos, irmãos. Quando chegou na frente da casa dela, estavam várias pessoas sentadas do outro lado da rua. Várias pessoas mesmo. Então ela pensou, vou dar um show aqui, né? Aí começou, irmão, e gritar, e falar, e levantar os braços e as pernas. Aí o irmão, que era fortão, que falou que ia comprar o leite, segurou de um lado, e a mulher se jogando para trás. Aí quando ele segurou, também segurei, né? E ela joga a perna para cima, e joga os braços, tenta se soltar, e joga o corpo para trás para cair no chão. E o Espírito Santo falou, isso é tudo mentira, está tudo enganação, não é demônio coisa nenhuma. Aí ela, tá bom, senhor. Eu peguei e falei o nome dela, lembro até hoje o nome dela, não vou falar que o irmão pode conhecer. Dona Fulana! Segurei ela, filho. Segurei meu pé. Olha meu pé. Solte ela agora. Ó, eu vou soltar, hein? Eu vou soltar. E se a senhora não parar com essa palhaçada, aqui que nós estamos aqui para palhaçada, a senhora vai cair. Porque eu não vou segurar, não. Soltei. Estava boazinha. Só pinga, né? Um pouquinho de pinga. Mas estava boazinha. Parou o show, acabou o espetáculo. Aí entramos, irmão, deu dó mesmo, era uma criancinha, bebezinho mesmo, tinha poucos dias de vida. Aí olhamos lá. Anos depois, foi até engraçado que eu lembrei da história porque eu estava no banco, entrou um rapaz pobre, e eu não lembro se ele estava com a mãe, e foi tirar acho que o CPF, era o CPF que não tirava no banco, e ele não tinha dinheiro para pagar, eu acabei pagando lá a taxinha que pagava no banco para ele. Depois chegou, fui lá na casa, ele não foi buscar, fui lá na casa dele levar e fazer uma oração lá. Ele já era moço, mas era uma criança assim, já era um moço mais meio problemático, né? Acho que teve uma infância e um crescimento com a mãe alcoólatra, a família desestruturada, e ele acabou ficando uma pessoa, a gente percebia assim, que era uma pessoa com problemas de saúde, né? Saúde mental, uma situação difícil. Tá? Então, se você tem o dom de discernimento do Espírito, você vai perceber essas coisas. Um certo irmão que congregou conosco, cunhado do pastor Antônio Carlos, pessoa quebrando tudo e fazendo bagunça e tal, não sei o quê. Aí ele percebeu, Deus revelou para ele que não era demônio nada. Aí ele falou, foi ele, né? Já vamos ver. Foi bem devagarinho, chegando perto, e a pessoa lá no chão, ele disfarçadamente pisou assim, foi na mão, né? Deu um pisão na mão assim, deu uma torcida, a pessoa, quem pisou na minha mão? Quem pisou na minha mão? Sarou o demônio, irmão, acabou o demônio. Se era demônio, irmão, não tinha feito nada disso. Ia continuar lá com a laça, ia fazer o estrago, tá? Então, é importante o dom de discernimento do Espírito para que você não seja enganado, nem permita que a igreja seja enganada com falsos profetas ou pessoas que vêm orar. Não, tome cuidado, o que eu vou falar é muito importante. Moços, crianças, moças,
Irmãos e irmãs, não permita que qualquer pessoa, principalmente se você não conhece, ponha as mãos sobre a sua cabeça para orar por você. Essa pessoa pode ser uma pessoa usada pelo diabo para invocar demônios na sua vida. Peça para os pastores da igreja, pelos que você conhece, por pessoas que você sabe ser pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, mas não permita que qualquer pessoa ponha a mão na sua cabeça, viu? Tome muito cuidado, é importante você saber disso. Outro nível que opera o dom de discernimento de espíritos é na visão espiritual. Os olhos se abrem espiritualmente. Isso eu vou confessar para os irmãos, eu nunca tive, mas a gente sabe de pessoas que tiveram. E você vê os demônios, tá? Então é discernimento de espíritos. Deus mostra que há um demônio em determinada pessoa. Então você vai ver, às vezes tem um demônio sentado aqui no ombro, outro no outro ombro, um demônio segurando aqui por trás, apertando o peito da pessoa. Então a pessoa sofre do coração e pensa que sofre, mas não é. Às vezes é espírito maligno, não é doença do coração, coisa nenhuma. Ou então demônio que anda no cocote assim, apertando a cabeça da pessoa, a pessoa vive só com dor de cabeça. E quando a pessoa opera no alto nível de discernimento de espírito, na área de libertação, isso é muito importante. A pessoa, o crente que tem o dom de discernimento de espírito, já nesse nível mais elevado, ele vai ver, Deus vai revelar para ele, abre os olhos do espírito e ele vê o demônio, ele vê os demônios. E nesse caso, então, fica mais fácil, você, como você sabe, né? Você, então, vai ficar mais fácil de você agir e repreender aquele demônio e libertar a pessoa, no caso, que está endemoniada. Tá? Então, isso é discernimento de espírito, tá? Num nível mais elevado, em que você tem a visão do que está acontecendo. Tá? Você vai ter a revelação do que está acontecendo com a pessoa, com as pessoas ou naquele ambiente. Deus te revela e você vê o demônio. Um certo pastor, ele pregou numa igreja e estava muito pesado o clima daquela igreja. E quando ele foi embora, o pastor da igreja, a igreja não crescia, havia pouca gente, a obra não avançava, almas não se convertiam. E aí ele resolveu fazer uma campanha de oração em jejum, parece que 7 dias. E ele orava no púlpito da igreja. E a igreja era aquelas igrejas antigas que tinha tesoura de madeira, né? Aquelas tesouras de madeira. E ele estava orando, acho que no 7º dia, e de repente ele virou assim, ele sentiu uma presença estranha, ele virou para trás e olhou. Em cima do púlpito, assim, tinha naquela tesoura sentado um demoninho, com cara de macaquinho, e aquele demônio olhava para ele e balançava as pernas, sentadinho. Daí ele olhou assim e disse: você vai ter que sair. Então Deus deu um discernimento de espírito, que estava acontecendo na igreja, que a igreja não crescia, que a obra não avançava, porque era difícil pregar naquele púlpito. E aí ele disse: você vai ter que sair. O demônio só fez cara de choro, cara de dó, olhou para ele, e aquela carinha de quem vai chorar. E ele disse de novo: você vai ter que sair. E o demônio nada, não saía. Daí ele disse: em nome de Jesus, saia. Ele deu um pulo, caiu no chão e ficou lá parado, não andou não. Aí ficou lá parado, e o pastor falou: você vai ter que sair. Aí ele nem se movia, fazia cara de choro, o pastor ficar com dó dele. O demônio quer fazer você ficar com dó dele, toma cuidado. Fazia aquela carinha de choro, de dó, de coitadinho. E o pastor: você vai ter que sair. E ele nada. Aí ele disse: em nome de Jesus, sai. Ele correu lá para a porta, parou lá na porta, o pastor já sabia mesmo, abriu bem as portas e falou: em nome de Jesus, saia. E ele saiu, correu para o portão, o pastor foi atrás: em nome de Jesus, aqui não sobe daqui, vai embora. E ele subiu a rua e tinha uma discoteca. Parece que era uma sexta-feira, tinha uma discoteca, ele entrou na discoteca. Naquela noite a discoteca pegou fogo, queimou tudo, não sobrou nada. Tá? Então aquele demônio estava ali na igreja para atrapalhar a obra do Senhor. O pastor deu discernimento do Espírito, dom do discernimento, e ele usou a autoridade no nome de Jesus, e a igreja ficou liberta. Quando o amigo dele, pastor, voltou a pregar lá, estava gostoso de pregar, estava leve, e Deus abençoou muito, a igreja estava crescendo, foi uma obra maravilhosa. Está vendo a importância? Quem vai buscar esse dom? Quem vai buscar esse dom? Glória a Deus, dom de discernir os espíritos. E alguns têm: mas eu tenho medo. Medo do que? Medo do Satanás? Você tem que temer o Senhor.
Medo de Satanás, não. Eu gostaria de ter, eu dou um discernimento nesse nível, né? Deus tem dado, mas eu não tenho esse nível. Eu gostaria de ter, porque eu creio que ficaria melhor até para eu poder expulsar. Mas não é sempre que você vai ver, não. Não é sempre, não vai ficar andando na rua vendo demônio para todo lado. Não é isso, não. Eu não vi nada no live que o pastor estava me vendo no estava uma mulher lá, saía todo o pastor ia lá, expulsava e nada, não sabia. Aí deixa comigo. Aí ele falou assim, olha, você sabe uma coisa? Eu estou te ordenando, vai embora. Se você não ir, eu vou chamar uns policiais bem caceteiros que gostam de quebrar. Esse narizinho bonito teu empinado vai sair redondo aí. Aí ela não era espírito também. Tá vendo? Então é importante. E às vezes faz bagunça na igreja, quebra tudo. Uma vez veio um rapaz lá, acho que lá em cima mesmo, ou aqui. E era sobrinho de um irmão da igreja, e aqui nós oramos por ele e ele não caiu, né? Ele foi embora e falou pro tio dele: tio, sua igreja não tem poder. Lá na igreja tal, a igreja aqui para cima, lá na igreja tal, eu quebro o banco, dou voadora no peito dos presbíteros, bato nos crentes, faço o estrago. Aí o tio dele respondeu: e você acha que lá que tem poder? Na nossa igreja você nem quebrou o banco, não fez nada, você não pôde fazer nada. Você disse que é lá que tem poder, lá que você faz tudo, você quebra tudo. Lá que na nossa igreja tem poder, você não pôde nem. Ficou lá, não reagiu, não fez nada. Quando nós estávamos na igreja ali da João Adolfo, segundo ano de ministério, nós tivemos ali, alugamos um salão e acabou o culto, passando pelo corredor, era um tempo bem grande, e um irmão me parou no corredor e falou: pastor, olhe por mim. Eu levantei a mão, fui orar por ele. Ele: mas o senhor vai orar sozinho? Eu falei: por quê? Lá na igreja tal, que era a mesma igreja desse outro aí, a mesma igreja desse outro aí, 4 irmãos não conseguem me segurar. Eu falei: mas é o seguinte, eu vou orar, não preciso de ninguém, não, vou orar é só eu mesmo, que vai fazer a obra é Jesus. Eu vou orar, o senhor nem vai cair e vai ficar liberto. Levantei minha mão, orei por ele, o homem nem caiu, não quebrou nada e foi embora liberto. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Então, tem que ter autoridade no nome de Jesus. Quando Deus te revela, você age com a autoridade no nome do Senhor Jesus. Então, muitas vezes, irmão, tem pregadores na igreja com engano. Tem pregadores com engano na igreja. E o pastor tem que estar atento, tem que ter o dom do discernimento do Espírito, para não deixar a igreja cair nas mãos de Satanás. É muito perigoso. Então, esse é um pouco, estou passando aqui uma ideia para os irmãos de como opera o dom de discernir os espíritos. Então, de qualquer forma, ou com a visão, você vendo o demônio, é revelação, ou mesmo que você não veja, mas o Espírito comunica que não é o Espírito de Deus, não é o Espírito Santo, mas é o Espírito demoníaco, também é revelação. Então não é só revelação por visão. A revelação não é só por visão. Deus fala, o seu coração revela a situação que está acontecendo, que está ocorrendo. Então não é só você ter visão que é revelação, mas Deus comunica ao seu espírito. O Espírito Santo comunica ao seu espírito que aquela pessoa está possuída, que é um demônio que está operando, que a situação, que o profeta não é de Deus. É o Espírito Santo que comunica ao seu espírito. Amém, irmãos? Então esse é o dom de discernimento de espíritos, que é o dom de revelação. Mas tem mais dom de revelação. O outro dom de revelação que eu quero falar aqui está aqui no verso 8. Há os dois, aliás, que nós vamos falar. Os dois dons. Os irmãos, não fique triste que sábado a gente vai dar a oportunidade para a gente poder aproveitar o tempo para ensinar a palavra do Senhor, senão não dá tempo, né? Já é quase 9 horas e nós ainda não concluímos, só falamos de um dom. Amém, irmãos? Quem pode ler para nós? Verso 8. Pode ler? Pode ler. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e ao outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. Isso. A minha Bíblia traz aqui a palavra da ciência, tá? Então é o dom da palavra da ciência ou do conhecimento.
Nós vamos falar primeiro sobre esse, palavra da ciência, ou palavra do conhecimento. Como funciona esse dom? Vamos ver um caso no Velho Testamento. Um caso bem conhecido dos irmãos. Naamã, o capitão Ciro, vai lá, o comandante Ciro, vai lá para Israel, para Eliseu curá-lo da sua lepra. Os irmãos já conhecem a história, sabem que ele é mandado para o Rio Jordão, ele não quer ir, e ele vai, mergulha 7 vezes no Rio Jordão, e o que acontece? Ele é curado. Quando você recebe uma coisa muito grande, uma bênção muito grande, você quer agradecer. Você tem agradecido a Deus pelas bênçãos que Ele tem te dado? Você tem agradecido a Deus pelas curas, pelos milagres, pelo suprimento das suas necessidades, pela vida, pela salvação, pelo Espírito Santo que está dentro de você? São grandes bênçãos que nós temos que agradecer. E aquele homem queria agradecer, só que ele não conhecia a palavra do Senhor. Então ele achava que tinha que agradecer Eliseu, que tinha que dar um presente para Eliseu. E ele veio e trouxe prata, ouro, barras de ouro, vestes importadas da Síria, e trouxe muito presente. Quando ele chegou para Eliseu, que Eliseu antes não tinha nem saído receber ele, né? Só deu ordem, vai lá e mergulha. Agora Eliseu sai, cumprimenta ele, fala com ele, e ele diz: olha, eu quero te dar um presente aqui, olha que milagre que eu recebi, que bênção, eu estou agradecido e tal, queria mostrar minha gratidão. Isso não está descrito na Bíblia, eu penso que ele foi lá e ele falou, né, com Eliseu, e Eliseu disse: não é a mim que você tem que agradecer, agradeça a Deus, eu não quero nada de ti, não. Podem levar o seu presente, seu ouro, sua prata, eu não preciso, podem levar. E foi embora o homem, então deixa eu levar aqui um pouco de terra do seu país, né, para eu levar aqui da sua terra. E levou lá um pouco de terra. Quando o moço de Eliseu, Geazi, viu aquilo, ele falou: nós ia ficar rico. E ficou mãe pobre, né, andando para cima e para baixo, dependendo da viúva, da mulher rica lá que dá leite para nós quando nós passamos lá, e cama e comida. E o meu Senhor rejeitou ouro, rejeitou prata, riquezas. Não está certo, não. Eu tenho que conseguir um pouquinho pelo menos para mim. E deu uma disfarçada, pegou lá uma montaria, foi atrás. Alcançou Naamã, e Naamã: pois não, olha, o meu senhor Eliseu. Meu senhor Eliseu, ainda usou o nome do profeta. Meu senhor Eliseu mandou vir atrás aqui, olha, ele está precisando. Eu não lembro, acho que é 2 talentos de ouro, não lembro a quantia. Ou 1 talento de ouro. Ele falou: não, leva 2, até deu o dobro para ele, né? Agora eu não lembro aqui, que nós não lemos a passagem. Mas leva 2, não vamos ler porque não é essa a questão que eu quero falar. Leva 2 e tal, leva mais essas peças de roupa aqui, esses vestidos e tal. E ele pegou e foi embora. Voltou contente, agora eu fiquei rico. Agora valeu a pena ser profeta, trabalhar com o profeta de Deus aqui. Agora o negócio está ficando bom. Que venha mais gente aqui para pedir oração com o profeta e traga bastante. E ele pegou, voltou, escondeu e ficou quietinho, não aconteceu nada, não fui a parte alguma. Ninguém viu, ninguém soube. Daqui a pouco o Eliseu: Geazi, vem cá. Aí entra o dom do conhecimento, ou o dom da ciência, palavra do conhecimento. Onde você foi? Não, Deus céu, não foi a parte alguma. Irmão, ninguém mente para o Espírito Santo de Deus, ninguém mente. Você pode até tentar. Deus céu, não foi a parte alguma. E não foi contigo o meu Espírito quando você estava indo no caminho e você foi lá pedir para o Naamã ouro, prata e riqueza? Irmão, eu já sabia até o que ele tinha trazido de ouro, de riqueza lá que ele tinha pedido para o Naamã. Deus revelou tudo, pois a lepra de Naamã vai se pegar a ti. Ele ficou leproso na mesma hora, porque tentou enganar o servo de Deus. Então essa operação, essa é uma da operação do dom da palavra do conhecimento. Isto operou diversas vezes no ministério de Jesus. Quando os fariseus mesmo vinham com intenção, a Bíblia diz que ele conhecia os seus pensamentos. Isso era pelo Espírito Santo, pelo dom da palavra do
conhecimento. Então Jesus já sabia o que eles iam falar. Quando Judas vai entregar Jesus, Jesus na ceia diz assim: olha, vai e faz o que você tem que fazer. Jesus já sabia, pelo dom da palavra do conhecimento, que Judas ia traí-lo. Ele diz: vai lá e faz o que você tem que fazer. Jesus nunca era pego de surpresa, porque o Espírito revelava para Jesus. Então, o dom da palavra do conhecimento, o Espírito Santo fala com você. Ele pode também dar visão. Aí ele pode mostrar uma visão e revelar para você situações que estão ocorrendo na sua família, ou na igreja, ou lá no seu bairro, ou na cidade. Ele dá uma visão de algo que vai te revelar alguma coisa que está acontecendo ou para acontecer, certo? Ou então ele dá uma palavra ao seu espírito, no seu coração. Ele fala com você e revela. Então, muitas vezes, irmão, você vem para a igreja aqui, Deus dá uma palavra de conhecimento, por exemplo, sobre cura. Tá? Então, às vezes, Deus tem nos usado. Olha, eu vou curar de tal enfermidade. Tem alguém aqui que está com tal enfermidade. Aí a pessoa: sou eu. O que é isso? É a operação do dom da palavra do conhecimento. Deus deu a palavra do conhecimento ao pregador, ao pastor, e aí entra o dom de cura junto. Então sempre os dons espirituais, às vezes eles operam, tem dons que operam sozinho e tem dom que opera junto com outros dons, às vezes só ou às vezes junto. Agora só o dom da línguas estranhas que vai operar em conjunto com a interpretação de línguas, tá? Então, para ele ser uma mensagem de Deus, tem que operar junto com o dom de interpretação de línguas. Mas o dom da palavra do conhecimento, então Deus dá a revelação. Se é no caso de cura, vai entrar o dom da cura e Deus vai curar através então daquela revelação, tá? Então essa revelação é uma palavra que Deus dá no seu coração. Deus também pode mostrar numa visão. A pessoa está pregando, ele vê o coração, ele vê o coração, uma bandeja, às vezes assim, e Deus chega até certa pessoa e ela vê Jesus fazendo lá, trocando o coração. Tá? Isso é palavra do conhecimento. Deus dá essa revelação através de uma pessoa falando: olha, irmã, você aí, Deus está te dando um coração. Estou vendo aqui um coração, uma bandeja. Mas você só pode falar se você ver. Tem pessoas que dizem: estou vendo tal coisa, Deus está me mostrando. Está vendo? Tem gente, irmão, que, como dizia João Caetano, que vê lagartixa na igreja, que vê aranha subindo pela parede. Não, irmãos, tem que ser pelo Espírito. Então Deus vai revelar a necessidade do crente. Às vezes a pessoa entrou na igreja, está pensando em se matar. Aí, pelo dom da palavra, olha que importante. A pessoa entrou aí pensando em se matar, e o dom da palavra do conhecimento vem para algum crente. Pode ser para quem está pregando, ou alguém no banco, e alguém traz aquela palavra para aquela pessoa: olha, está acontecendo isso, você pensou em tirar a sua vida, mas o Senhor está dizendo isso para você. Então, se você crê em Jesus, Jesus vai te salvar, te perdoar, vai mudar a tua história, mudar a tua vida. Então você ministra aquela pessoa através do dom da palavra do conhecimento. Entenderam, irmãos? Vocês entenderam? Tá? Então esse é o dom de revelação. A palavra do conhecimento, ele pode operar através de uma visão, você vê, ou pode operar através de uma palavra também do seu coração que Deus dá sobre o que está ocorrendo. Confesso que visões, irmãos, acho que eu tive 2 visões na minha vida, assim, de ver alguma coisa, Deus mostrar alguma coisa, mas não é comum no meu caso, eu ter visões. Eu lembro que uma vez eu vi numa igreja lá em Itaporanga, pregando lá numa igreja Assembleia de Deus, eu vi uma figura de um anjo, não vi o anjo perfeito, vi uma sombra que andou como se fosse pela parede assim, atravessou, foi lá para a porta, atravessou por lá e voltou aqui. Tinha 2 irmãs cantando. Aí ele estava com um vaso grande, um vaso de barro, e aí ele pegava algo dentro do barro e jogava naquelas irmãs. Pegava assim e jogava naquelas irmãs, como se fosse um soquinho pequeno assim, e jogava naquelas irmãs. Então essa foi uma das vezes que eu vi. Outras vezes eu estava morando em casa e eu vi, eu não lembro bem, não vou nem falar para os irmãos, um abraço de tipo de um lobo, alguma coisa assim, que foi algo que eu entendi depois e Deus deu a vitória. Mas normalmente o Senhor me revela no meu coração, dá algo ao meu espírito, e então eu tenho conhecimento de alguma coisa que está acontecendo, e quando a gente fala pelo espírito, a pessoa diz: não, é verdade, está acontecendo isso. E não tem como negar, porque Deus revela. Deus dá livramento, às vezes, para a pessoa, através do dom da palavra do conhecimento.
E aí, muitas vezes a pessoa pode confundir com profecia. A profecia é uma inspiração momentânea. Tá? Agora, o dom da palavra do conhecimento, Deus pode mostrar e você transmitir o conhecimento de algo que vai acontecer na sua vida, que está encaminhando-se, e você transmite, então alguém transmite para você a palavra do conhecimento. E aí, nós já entramos no dom da palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria também é um dom de revelação. Como funciona a palavra da sabedoria? Por exemplo, a igreja está com um problema muito sério e a igreja não sabe como resolver. Então reuniu pastores, obreiros para buscar de Deus uma solução. Tá? Eu estou falando agora em nível da igreja, mas há também em nível familiar. O casal está com um problema familiar e o casal se reúne para orar e fala: Senhor, não sabemos o que fazer com esse problema, como resolver isso. Ou então, alguma coisa no trabalho, você não sabe como resolver, então você vai buscar uma direção de Deus. Aí é importante o dom de revelação, chamado dom da palavra da sabedoria. Você já tem o conhecimento do caso, já sabe o que está ocorrendo, mas você não sabe como solucionar aquilo. Então Deus vai dar a palavra da sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? É uma palavra de solução. Então Deus vai dizer para você, para a igreja está com aquele problema, Deus vai dizer assim: faça assim, assim e assim. Nós vemos a Assembleia de Jerusalém reunida lá em Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, quando a igreja estava em dúvida sobre o batismo dos gentios, que éramos nós, né? Somos nós. E Paulo vai e falou, e Silas falou, e os irmãos falaram, e os irmãos foram analisando e conversando, um era contra, outro era a favor, mas aí Pedro contou a palavra de conhecimento que ele teve sobre Cornélio e a igreja gentia, como ele viu aquele lençol com os animais dentro. Foi uma palavra de conhecimento que Deus deu para Pedro, e então isso reforçou as palavras de Paulo, que falavam a favor dos gentios. Aí Deus deu para Tiago uma palavra de sabedoria. Então Tiago trouxe a palavra de sabedoria e resolveu a questão. E eles falaram: não, se Deus chamou, Deus escolheu nós, mas Deus também escolheu os gentios. E aí o evangelho pôde entrar livremente nos países não judaicos e chegar até nós hoje. Então Deus deu uma solução para a igreja. Também no caso dos primeiros diáconos, houve uma contenda lá, havia um problema, porque os gregos reclamavam que as suas viúvas tinham menos privilégios. Aí eles falaram: o que vamos fazer? Então buscaram uma palavra de Deus, Deus deu uma palavra de sabedoria para eles resolverem o problema, levantando os diáconos, que foram os primeiros diáconos, para ajudar no ministério, enquanto os apóstolos continuavam na oração e na pregação da palavra do Senhor. Tá? E na sua casa, às vezes você está lá na sua casa com a família, não sabe como resolver o problema, então você ora e Deus pode usar alguém. Deus pode usar alguém para liga lá, bem na hora que vocês estão lá orando e pedindo a direção: olha, irmão, você está com um problema assim aí na sua casa e Deus me deu a revelação, é para você fazer assim, assim, assim e assim. Este é a revelação da palavra da sabedoria. Tá? Então Deus dá a solução. Porque é bonito você ter o conhecimento, né? Deus, eu quero saber, me mostra, aí você sabe. Aí você, e agora? Eu vou contar um caso. Esse caso, às vezes eu tenho vontade até de escrever alguns casos que acontecem na igreja. Eu vou contar esse caso para os irmãos que aconteceu na igreja, lá na Vila Hungria também. Era um culto de ceia, tinha um pastor assim do lado, eu fui colocar a minha oferta. Eu vou abrir para os irmãos uma nota de 20 amarelinha, e eu vi aquele pastor colocar, colocamos junto, então não que eu estivesse olhando, mas eu vi ele colocar outra amarelinha. Então, parece que era 50, mas não tenho certeza, podia ser 20. Ou era 50, era 20. Então teria duas notas amarelinhas, uma de 50, uma de 20, ou duas de 20 pelo menos ali. Uma eu sabia que era 20. Na urna. Aí passou uns dias, fomos abrir a urna. Quando que eu olho dentro da urna, eu vi lá umas notas de 2, umas notas de 5, umas moedas. Aí
Meu Deus, parece que estão roubando a tua casa. Aí eu entrei em dúvida, falei, mas será que eu já abri a urna e já tirei a oferta? Era para ter que pelo menos uma nota de 20, ou duas de 20, uma de 50, duas amarelinhas, era para ter aqui. Ou eu tirei? Aí entrou a dúvida. Aí precisava da confirmação, do conhecimento, que eu fiquei em dúvida. Aí eu orei, falei, Senhor, eu quero saber, eu quero conhecimento, se tem ladrão na tua casa. E tinha lá os irmãos que limpavam, tinha eu que abria a igreja, tinha outros irmãos que abria, tinha o músico que tocava, que tinha que ter a chave para ir ensaiar. Então vários irmãos tinham a chave. Eu sempre gosto de ter muita chave mesmo na igreja, porque se alguém atrasa, nunca a igreja fica fechada, né? Sempre alguém chega para abrir a igreja. Então eu gosto de distribuir muita chave para os irmãos mesmo. E aí eu orei, falei, Senhor, eu quero saber se tem ladrão na tua casa. O que eu faço para eu saber? Revela para mim. Aí Deus deu uma palavra de sabedoria para mim ter uma palavra de conhecimento, para ter conhecimento. Aí o que eu fiz? O Senhor me mandou marcar uma nota. Eu pensei, vou marcar uma nota e vou colocar aqui dentro. E se tiver ladrão, a nota vai sumir, eu vou saber. Aí fiz umas marcas na nota. Só que eu pensei, vou pôr uma de 10. 10 é muito pro ladrão. Se tiver ladrão mesmo, 10 é muito pro ladrão. Já faz alguns anos, e se 10 valer alguma coisa, não vai valer alguma coisa. Eu pensei 2, mas 2 é pouco, o ladrão não vai por 10. Falei 5. 5 ele pode. Aí marquei a nota e na urna, naquela semana, era uma semana que o mundo comemora o carnaval. E eu fui lá para Rio Claro com a minha esposa e minha família, e lá eu orei, jejuei, orei, e falei, Deus, eu quero saber se tem ladrão na sua casa, me revela. E orei, e falei, depois nós vamos saber, depois eu vou perguntar, depois nós vamos ver o que fazemos com o ladrão. Depois nós vamos ver, mas primeiro eu quero saber se tem ladrão. Quando voltei, vocês pensam que eu fui correndo lá? Eu falei, não, ficou uns dias aí, uns 2, 3 dias, daí eu fui lá. Abri a urna, cadê a nota marcada? Falei, Deus, tem ladrão na sua casa. Eu conversando com o Senhor, falando em voz alta, tem ladrão na tua casa. Agora eu quero saber quem é o ladrão. Agora eu quero saber quem é o ladrão. Quero saber, eu tenho que saber quem é o ladrão. Para ficar dentro da tua casa aqui, pontando aqui, não pode. Eu quero saber quem é o ladrão. Aí orei ao Senhor. Como que eu faço, Senhor? E o Senhor me deu uma palavra de sabedoria. Pregue sobre isso. Era um ponto de doutrina. Eu falei, ensine sobre isso e fale sobre isso. E você vai conhecer o ladrão. E irmão, tinha um músico assim, sentado lá. Era um músico, ainda bem que não sei como. Ele tocava na igreja lá, ele estava sentado assim, e eu estava embaixo lá do púlpito, e ele sentado assim para cá. E aí eu peguei. A urna era aquela grandona assim. Aí eu desci, eu peguei e fui lá. Falei, irmãos, olha, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele tem todo o poder, ele sabe tudo. Deus sabe tudo. Eu vou explicar para os irmãos como Deus é. Tá vendo essa urna aqui, ó? Ó, eu não sei, mas vamos supor que algum irmão viesse. Alguém aqui da igreja viesse e mexesse nessa urna e pegasse aqui um dinheiro. Eu não vi, eu não sei, mas Deus viu e Deus sabe. O músico, irmão, deu um pulo e saiu. Saiu, foi na porta, até a janela lá, não sabe? Encostou lá, baixou a cabeça e olha para mim, ficou bem assim, ó. Aí eu falei, Deus, já sei quem é o ladrão. Já sei quem é o ladrão. Descobri o ladrão. Tudo por revelação, irmão, não dava para saber. Aí eu falei, e agora? Só que eu não tinha câmera, não tinha nada, não tinha provas. Irmão, você não pode fazer nada sem prova. Você tem que ter prova, ou pelo menos 2 testemunhas. Tá? A única testemunha era eu, então eu não podia provar nada. Podia ser minha palavra contra dele. Ele já era um ex-presidiário. E vai que
entra em um processo contra a igreja e dá aquela complicação. Falei, Deus, e agora o que eu faço com esse cidadão? Eu não posso deixar ele na igreja, na comunhão da igreja. Eu tenho que tirar ele da comunhão. Ele não pode ficar aqui tocando aqui na frente. Não dá, porque vai virar escândalo, povo. Vendo esse homem aqui, tem que tirar esse ladrão. Mas o que eu faço? Eu não posso simplesmente chegar e falar, você roubou e vamos sair daí. Então você não pode ir acusando se você não puder provar. Você tem que provar. O que eu faço, Deus? Aí Deus deu uma palavra de sabedoria novamente. Aí, o que aconteceu? Deus usou a esposa dele. Vê, é o seguinte, meu marido, eu peguei ele em flagrante, usando drogas. Falei, E eu falei para ele que se ele não confessar para o senhor, eu vou contar para o senhor. Então ele vai vir confessar para o senhor. Já falei para eles que vai confessar. E aquele irmão veio. Irmão, até para confessar o camarada era mentiroso. E ele chegou, foi lá em casa, sentou e começou a falar. Aí começou a falar porque os irmãos da igreja, porque a igreja não ajuda. A igreja pagava aluguel para ele, a igreja dava de comer para os filhos dele. Uma das pessoas que eu mais ajudei, irmãos. Acolheu bem ele. Começou como se a igreja fosse culpada, porque a igreja, porque os irmãos não ajudam, porque não sei o quê, e por isso eu fiquei fraco. E aí, eu já desconfiei, esse camarada aí não vai confessar o que ele fez. Ele vai confessar, pode até confessar outra coisa, mas que ele se drogou e não vai confessar. Aí ele, e eu tomei uma cerveja. Então o senhor tomou uma cerveja. Eu falei, agora Deus, ele mentiu até na confissão, ele estava mentindo. Pode ser que tomou uma cerveja mesmo, que era verdade, mas era para ele confessar que estava se drogando. Camarada, difícil, não? Aí eu falei, agora Senhor, o que eu faço? E eu falando sempre com Deus, tudo por revelação para não ter problema. Com lei, com justiça, ter complicações. Aí Deus falou, é o que você precisa, não precisa mais disso. Põe ele em disciplina, tira ele da comunhão, é o que você precisa, não precisa que ele confesse que ele se drogou. Eu falei, você sabe que eu vou ter que tirar você da disciplina. Eu sei, pastor, eu vou ter que aceitar, não sei o que e tal. Então tá bom, vou deixar você por tempo indeterminado em disciplina. E aí ele aproveitou e foi embora, sumiu, desapareceu. Mas por que eu contei esse testemunho para os irmãos? Para os irmãos ver sobre a importância da palavra da sabedoria e como funciona. Você está com um problema difícil, você não sabe o que fazer, então você ora para Deus, Deus usa alguém ou mesmo fala para você a solução para o problema. Não se descabele, irmão. Não vamos nos descabelar por causa de grandes problemas, de grandes dificuldades. Vamos buscar o Senhor. Ele tem revelação para a sua igreja, Ele tem revelação para a minha vida, para a tua vida, para a tua família, para o teu trabalho. Ele vai dar a solução. Ore, peça a Deus a palavra da sabedoria. E Deus, se Ele não der para você, Ele vai usar alguém que vai chegar para você e vai falar, olha, esse problema aí você vai resolver assim, assim e assim. E pronto, é só você fazer o que Deus está mandando e vai dar tudo certo. Amém, irmãos? Amém. Vocês compreendem então como é maravilhoso e importante, não só na nossa vida pessoal, mas na vida da igreja, os dons de revelação, discernimento do Espírito, para você não ser enganado por demônios que usa profetas, que usa pregadores, que usa pessoas que vêm com falsidade para você, para te derrubar do caminho do Senhor, ou fazer divisão da igreja. Então, discernimento de espírito, discernimento de espíritos, e também a palavra do conhecimento, que é a revelação de algo que está ocorrendo, ou ocorreu, ou pode ocorrer. Tá? Deus então vai revelar. Se a pessoa tentar te enganar, te passar para trás, Deus revela para você: olha, não entra nesse negócio aí não. Eu tive um problema porque eu ainda não tinha muita afinidade com esse dom da palavra do conhecimento. E uma vez veio um pessoal aqui para a cidade, as horas estão passando ali, mas eu vou contar mais esse aqui para ajudar os irmãos. Veio um casal, disse que era mãe e filho, e começou a ir numa igreja aí na cidade, e estava armando um golpe grande, até para dar
em locadoras de carro, vendedoras de carro. E, inclusive, me usaram para ter uma reunião com o meu gerente, que na época era em Atuba. E um dia eles me conheceram na igreja, eu não dirigia a igreja aqui, dirigia a igreja na cidade de Lambari. E começaram a trabalhar, como souberam que trabalhava no banco, bancário, já começaram a travar conhecimento comigo e tentar jogar amizade. E vieram com promessas, tudo, né? Eles iam importar, na época não tinha no Brasil, aquele carro Mitsubishi. Segundo eles, iriam importar a Mitsubishi para o Brasil e iam me dar uma de presente. E aí, me dá uma de presente. E trouxeram, inclusive, um senhor lá de Curitiba para dar uma palestra aí no hotel, num dos hotéis mais chiques da cidade aí. O senhor com camisa de seda, tudo falando bem. Um homem. E logo no comecinho, eu cometi alguns erros, mas logo no comecinho, quando eles me chamaram para ir até o hotel onde eles estavam hospedados, eu fui. Aí quando eu cheguei na portaria daquele hotel, eu falei, fulana, tá aí? Era a senhora que tinha me chamado. Fulana? Não tem fulana aqui não. Ela deu um nome, mas ela usava outro lá no hotel, que era meio parecido, os dois nomes. Eu falei, não. Então tá bom. É que ela me pediu para vir aqui. Aí eu vi que a pessoa olhou assim, de canto dos olhos. E aí eu saí e o Espírito Santo me falou, mentiram para você. Mentiram para você. Aí eu saí, quando eu saí na porta, falou, mentiram para você. Aí eu saí do quarto, repetiu, mentiram para você. Aí eu saí na rua, a voz disse terceira vez, mentiram para você. Então foi uma revelação, uma palavra do conhecimento. Aí eu falei, então vou embora, né? Quem perdeu foi ela. Falando que não estava, né? Ela queria falar comigo, quem perdeu foi ela, foi embora. Aí quando eu cheguei lá no banco, ela me ligou, aí eu com aquela palavra, mentiram para você. Só que a pessoa foi e eu me deixei enganar, sabe? Me deixei envolver e acabou eles criando vários problemas que no final eles começaram a envolver, como eu disse, agência de carro, banco, e o golpe, creio que seria grande aqui na cidade. E aí eles estavam na casa dos irmãos que trabalhavam comigo no Evangelho. Eu cheguei lá um dia, eles começaram a fugir de mim. Eles começaram a fugir. Aí eu chego na casa desses irmãos, dou de cara com os dois. Aí eu tinha a palavra do conhecimento, agora eu tinha a palavra da sabedoria. Livramos a cidade de um golpe, não livrei só a igreja, livramos a cidade. Cheguei para aqueles dois e eu falei assim, vocês dois, sumam da cidade. Olha a autoridade, irmão. Em nome de Jesus, sumam dessa cidade. Vocês são enganadores, são embusteiros, são isso, são aquilo, eu já estou sabendo. E se vocês persistirem aqui e ficarem na casa dos irmãos, na casa de um, na casa do outro aqui, o negócio vai estreitar para vocês. O senhor não conhece nós, o senhor está enganado. Eu falei, não estou enganado, mano. Em nome de Jesus, sai dessa cidade aqui. Sumiram, irmão, até hoje, nunca mais vi aquele casal. Então, Deus nos livra de problemas de encrenca. Você tem que conhecer pelo Espírito Santo para você não ser enganado, para você não cair em encrenca. Deus quer livrar o seu povo. Vamos buscar o dom da palavra do conhecimento e a sabedoria para podermos agir. Então, discernimento de espíritos, digo também, palavra do conhecimento e palavra da sabedoria. Então, nós já estudamos 6. Primeiro, dom de variedades. Oi? Variedades de línguas, fale, variedades de línguas. Interpretação de línguas. Profecia. Então, esses 3 dons são do da fala, do da elocução. Agora os 3 dons de revelação. Discernimento de espíritos. Palavra do conhecimento. E palavra de sabedoria. Da sabedoria, tá? Então já estudamos 6 dons. Se Deus quiser, na próxima nós vamos estudar mais os 3 dons de poder, tá? Os outros 3 dons que faltam são os dons de poder, chamados dons de poder. Nós dividimos em grupo assim,
porque fica mais fácil nós entendermos, compreendermos os dons espirituais, tá? Mas são 9, são muito importantes e necessários na igreja, na vida do povo de Deus. Amém, irmãos? Hoje não sobrou aquele tempinho para nós